Já voltamos do nosso intervalo, vamos prosseguir a nossa viagem. Sim? Venham comigo. Então, este é o espaço mais antigo do Moinho do Papel, uma sala com 4 casais de mós, os 4 a funcionar com o sistema de rodízio. O casal de mós, ele é composto pela moega. A moega é uma caixa onde se colocam os cereais, depois, pela calha, estes mesmos cereais vão caindo lentamente para o olho da mó, com a ajuda desta peça, que se chama chamadouro, e que, ao bater na mó em rotação, faz com que a calha vá deixando cair alguns grãos, pouco a pouco, para o meio das mós. Depois, entre as duas mós, é feita então a farinação. Papel tem a trabalhar connosco uma senhora que é a moleira, é ela a responsável pela manutenção de todos os engenhos, rodízios e casais de mós e também pela aquisição do cereal que depois faz a sua farinação e vende então ao público farinha de trigo, de milho e de centeio. Esta mesinha pedagógica acaba por dar apoio também nas visitas guiadas, sobretudo aos mais jovens que gostam de mexer e assim podem sentir e experienciar os vários tipos de cereais e de farinhas que são vendidas neste espaço. Depois, todo o espaço tem todos os utensílios que fazem parte de uma moagem tradicional, desde as arcas com os cereais, às balanças ali de pesos decimal, aqui já mais moderna, uma tarara que servia para fazer a limpeza da farinha. Como a farinha que é vendida no espaço não é peneirada, ela não é utilizada. Antigamente seria então utilizada para limpar grandes quantidades de farinha. Agora faz parte da exposição. Mas também podemos encontrar os utensílios que, embora façam parte da exposição, são utilizados com alguma frequência para a manutenção das mós. Portanto, os picões, as alavancas, que auxiliam a nossa moleira, a Sandra, a retirar as mós e de vez em quando a picá-las para elas continuarem a trabalhar durante mais algum tempo. Então, e deixamos o melhor para o fim, como eu costumo dizer. Esta é a sala que representa a fábrica do papel, é o ex-libris do nosso moinho, onde nós encontramos a disposição semelhante àquilo que seria então a sala de produção de papel de 1411. Logo à entrada temos uma mesa de escolha, seguida da guilhotina, as prensas e depois o local de trabalho com a tina com pasta de papel tradicional, pasta de algodão e uma banqueta onde se produz então de forma artesanal a folha de papel. Deste lado encontramos então o engenho de galgas e o engenho de galgas é semelhante ao moinho do papel que estaria a funcionar então no século XV, quando o moinho pertencia ao Gonçalo Lourenço de Gomide. Portanto, existiria um engenho de grande porte, semelhante a este, que serviria para trabalhar o ferro e a madeira. E foi nesse engenho que Gonçalo Lourenço de Gomide percebeu que poderia então pisar, moer os tecidos e assim fazer a pasta para produzir então o papel. Como tal, temos aqui os trapos. No fundo, nessa altura, as roupas eram recolhidas porta a porta pelas senhoras trapeiras e esses trapos eram esfarrapados ou cortados de forma miúda e colocados com muita água debaixo das galgas. Depois, como o engenho está ligado por sistema de roda dentada a uma roda vertical, basta-nos apenas orientar a água para a roda e o próprio engenho vai então trabalhar.
Então, dentro da tina nós temos tecido de algodão moído e água. Hoje em dia, de forma a preservar aquele engenho de grande dimensão e que, de certa maneira, também porque não temos assim uma venda muito grande do papel, nós temos uma máquina que se chama tina holandesa e que nos ajuda a fazer de forma mais rápida a pasta de tecido. Colocamos lá a quantidade de algodão necessária, a quantidade de água e em 5 horas, 6 horas temos pasta feita, enquanto que no engenho teríamos que utilizar muito mais quantidade de tecido. Depois usamos o mesmo método que os chineses nos ensinaram e que era utilizado na fábrica do papel 1411. Uma forma que é composta por uma rede e depois basta introduzir esta forma dentro da pasta, levantá-la devagarinho e deixar escorrer o excesso de água. Vamos lá, Flávia. Os dedos aqui, mergulhar completamente, levantar, abanar ligeiramente para que a pasta fique bem dividida, tá bom? E agora deixar simplesmente escorrer a água e ter a tal paciência de chinês. Daqui é que vem o termo paciência de chinês, eu acho. Aguardar que o excesso de água saia. Retiramos o aro da nossa forma, que ajuda a deixar a folha mais perfeitinha. E aqui está a folha tradicional de algodão. Ou de trapo. Depois, ela tem de secar e, como tal, tem de sair da forma. Vamos passar para a zona da banqueta. A banqueta é esta mesa composta por 3 perninhas e com um tampo abaloado. Usamos um pedaço de pano, colocamos a nossa forma num dos cantos do pano, mão em cima, a outra mão cá em baixo, e vamos voltar a folha para cima do pano, assim, e baloiçar 2 ou 3 vezes até que começamos a sentir que a folha está a sair e aqui está a folha direitinha em cima do pano. Podemos mostrar, assim, aqui está, por acaso está ao contrário, assim, se a Flávia quiser agarrar. Folha é esta que traz a marca d'água. Porquê? Porque a nossa forma, esta nossa forma especial do moinho, tem bordado o logotipo do moinho do papel e, como tal, vai fazer com que as folhas que nós façamos com esta forma fiquem com a marca d'água. Agora sim, a folha está pronta a ir ao estendal e pode ser colocada ou no estendal lá de cima ou neste estendal móvel. E agora temos de aguardar 2, 3 dias e depois basta retirá-la do pano e aqui está a folha tradicional. Se fizermos assim, ouvimos o som do papel. Depois, a folha ainda não está pronta porque tem de passar pelas prensas. As prensas são a fase final da produção de papel para alisar este mesmo papel. Uma curiosidade, as nossas notas de euros e os dólares continuam a ser feitos com 80% a 100% de papel de algodão. As prensas, que já são bem antigas, esta já é do século XVI, não, peço desculpa, esta é do século XVIII e esta é anterior ao século XVIII, portanto, são relíquias que nós temos aqui no espaço. E entre as duas prensas, o nosso papel é colocado durante 2, 3 dias e o papel fica então a ser prensado para depois poder ser utilizado na impressora. Para nos esclarecer acerca do moinho do papel, fomos outra vez buscar a doutora Vânia. Doutora Vânia, muito obrigada por estar connosco novamente. Nós agradecemos que venham visitar mais um espaço dos museus de Leiria, não é?
O Moinho do Papel é um espaço extraordinário que importa visitar porque permite no campo, e é verdadeiramente essa a sensação quando lá estamos, ver aquilo que é um espaço que está dedicado às atividades, quer de produção de farinha, porque era um moinho de farinação, mas também permite falar de algo que é mais inesperado, a produção do papel esse feito com tecido, não é? Com materiais têxteis, porque era assim que o papel era produzido no século XV, mas também um espaço que teve muitas outras atividades associadas. Ali se serrou madeira, se pisou burel, mas também se produziu azeite, porque também foi lagar de azeite. Portanto, é possível, num espaço muito pequeno e muitíssimo bem reabilitado, obra do arquiteto Cisa Vieira, ter a oportunidade de conhecer uma série de atividades que estão ligadas à utilização da água enquanto força motriz e perceber como é que a cidade funcionava nas zonas mais, nós utilizamos o termo para-industrial, mas nas zonas onde era possível, com a utilização de uma energia particular, a do rio, e no caso o Rio Lis tem essa mais-valia, estava cheio de moinhos ao longo das suas margens. Este é aquele que foi recuperado para nos permitir falar dessas muitas atividades, também porque tem uma memória particular, a de que foi aqui o primeiro local onde se produziu papel em Portugal. Portanto, em 1411 tornou possível, através de um edital régio, a produção de papel. E, portanto, é um espaço com uma memória extraordinária. As crianças que visitam este espaço têm curiosidade em perceber, então, como é que funcionava antes desta modernidade? O Moinho foi pensado como um centro de interpretação onde, pela experiência, se compreendem os conteúdos e, portanto, o visitante é um dos espaços mais visitados do município e é muito pequenino. É muito visitado porque os serviços educativos são excelentes e porque quem entra lá pode produzir uma folha de papel, pode ver como é que funciona o moinho, tem uma moleira e, portanto, é possível ver efetivamente como é que o cereal é moído. E é possível também comprar lá a farinha e é possível, inclusive, comprar pão. E, portanto, tem todo este processo que garante seguramente a atratividade, porque mais do que nos dizerem, importa fazermos, não é? E esse é um espaço que ali, esse foi o privilégio. O visitante pode participar ativamente e, portanto, compreende muito mais facilmente como é que se produz papel, porque pode fazer a sua própria folha, não é? Como é que é gerir um espaço que pretende, dinamicamente, mostrar a história de uma localidade e de uma evolução de profissões e de outras áreas? O Moinho do Papel tem uma equipa extraordinária e, portanto, já abriu há 8 anos, vai fazer a 26 de setembro o seu aniversário e é um espaço que está quase a chegar aos 10 anos de vida e, portanto, nós já temos a capacidade de comunicar e de compreender os diferentes interesses do público de outro modo. Enquanto que no Museu de Leiria, de que falámos há pedacinho, nós estamos também a aprender, porque abrimos apenas em novembro de 2015, o Moinho do Papel já tem essa dinâmica muito bem conseguida e a equipa tem uma capacidade extraordinária de não só garantir que o público sai satisfeito, como ele retorna e, portanto, é uma mais-valia extraordinária, como lhe disse, há pedaço. É o poder produzir e essa ideia de ser um espaço de produção de farinha, de papel, que já foi lagado azeite, isso nós não fazemos, mas essa possibilidade de tocar nas coisas garante a sua capacidade de atrair público e, de facto, é um espaço muitíssimo visitado sobretudo com visita guiada, porque essa é a mais-valia do espaço, é o de permitir o experienciar aquilo que são as atividades da farinação e da produção de papel. Na sua opinião, o que é que as pessoas gostam mais, da farinação ou da produção de papel? Eu creio que a produção de farinha é mais vulgar, mas o espaço é tão bonito e tem umas janelas lindas para o rio, que efetivamente garante essa ligação muito particular do visitante ao espaço. O espaço, há uma quantidade de fotografias imensas nas redes sociais do Moinho do Papel, porque ele tem uma alpendrada com uma glicínia lindíssima, e tem água, e tem noras, e tem as rodas do moinho. E, além disso, é um edifício, enfim, de tradição gótica, portanto, é um espaço também, além de bem reabilitado, já era um espaço muito interessante do ponto de vista arquitetónico. Mas, na prática, a produção de papel é o mais inesperado, porque nós temos uma ideia muito distinta do papel,
e da forma como ele se produz do que na verdade acontecia. E, portanto, era necessário recorrer a materiais têxteis, e o papel é produzido com algodão ou então com uma outra série de fibras têxteis, e as pessoas não só tocam, como tocam efetivamente na tina, onde estão as fibras misturadas com a água, e é essa experiência, não é? A possibilidade de experimentarmos que garante essa ligação. Depois de aliciar tanto os nossos telespectadores, vou-lhe pedir então para aliciar mais um bocadinho e fazer um convite para virem ao Moinho do Papel. Bem, o Moinho do Papel vale a visita por si e porque permite usufruir também de uma vista para um rio que naquela zona ainda tem árvores e margens verdejantes e, portanto, é seguramente uma visita inesperadíssima numa cidade que já é uma cidade de média dimensão, como Leiria, porque é como ter a possibilidade de estar no campo, no meio da cidade. Isso é uma sensação que seguramente, se vierem ao Moinho, vão confirmar. Depois de uma subida íngreme, estamos agora no castelo. É a nossa recompensa e nós vamos visitá-lo. Vamos lá todos juntos visitar o Castelo de Leiria. Em 1135, D. Afonso Henriques mandou construir um castelo no alto de um cabeço rochoso que se levanta abruptamente na margem esquerda do rio Lis. Era uma posição avançada para servir de escudo às terras de Soro e à cidade de Coimbra. É no Castelo de Leiria que se realizam as primeiras Cortes Gerais, em 1254, onde pela primeira vez tiveram assento e foram ouvidos os representantes do braço popular. O Caminhos da Minha Terra chegou ao fim aqui no Castelo de Leiria. Aí em casa faço apenas o convite para virem visitar. E ainda desafio os pequenos e as pequeninas que queiram ser, por um dia, reis e rainhas aqui em Leiria. A vocês aí em casa, despeço-me até o próximo programa e não se esqueçam, visitem Portugal.